Como eu disse no meu vídeo normal, Aggretsuko ele tem muita coisa que pode ser dita, e eu realmente não estava enganado com isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu vou escrever o roteiro de um vídeo, eu já sei o que eu vou falar na introdução, e depois eu começo a escrever o que eu vou falar durante o vídeo. Só que esse aqui eu tive que fazer totalmente o contrário. Essa animação tem tanto detalhe que o roteiro mesmo já se tornou algo muito extenso. Tanto que eu não sei se esse vídeo aqui eu já vou conseguir falar de todas as temporadas de Aggretsuko, ou se eu vou ter que separar em duas partes. Como vocês devem conhecer o YouTube tanto quanto eu, se você quebra uma rotina de postagem de vídeos, ele literalmente mata seu canal. Então dependendo eu vou ter que separar esse vídeo em duas partes para vocês. Mas enfim, vou dar um resumo do que é o Aggretsuko para vocês e depois vocês vão acompanhar detalhadamente sobre cada temporada do desenho para poder entender a história e o significado dele. Aggretsuko é uma abreviação para Aggressive Retsuko, ou em português, Retsuko Agressiva. Retsuko, no caso, sendo a personagem principal, que a série vai nos mostrar a sua jornada. No caso, ele vai nos contar sobre amor, trabalho e sonhos. Então vamos acabar com a enrolação e vamos logo falar sobre a primeira temporada de Aggretsuko. Antes de realmente começar a falar da primeira temporada para vocês, eu preciso explicar que essa animação, a cada temporada ele tem 2 ou mais tipos de arcos. No caso, nessa primeira temporada, os arcos estão separados entre o trabalho e o primeiro namorado de Retsuko. A primeira temporada serve mais para nos apresentar os personagens que a gente vai ver desde a primeira temporada até a última temporada dessa animação. O primeiro episódio dessa série já nos mostra a Retsuko ganhando seu emprego na parte da contabilidade de uma empresa. Mas o que nos chama a atenção de verdade é que quando algo dá errado, ela entra nesse modo de fúria. Mas essa fúria nunca será por nada. Essa fúria sempre vai acontecer depois que aconteceu alguma coisa muito tensa ou quando ela sofreu muita humilhação. Quando ela entra nesse modo de fúria, ela acaba cantando heavy metal para poder expressar seus reais sentimentos. Só que ela sempre está fazendo isso escondida ou sozinha no karaokê para que ninguém descubra esse segredo dela e continue com a visão também de que ela é certinha. Mas também vai existir os momentos que vai nos mostrar ela triste, com medo, ou essas cenas, por exemplo, que ela tá com um sorriso no rosto, mas dá pra perceber que ela está com algum tipo de desconforto, mas ela tenta disfarçar. Afinal, como a Fênico diz... Você é uma santa, hein, Ritsuko? Oi? Também somos apresentados o que seriam os 2 colegas próximos de trabalho da Retsuko, o Haida e a Fênico. A Fênico, na minha opinião, ela não é uma personagem tão importante assim. Ela sempre está investigando a vida dos personagens por meio de redes sociais, então ela acaba retendo muita informação que ela acaba passando para outros personagens durante a série. E também ela serve como um alívio cômico. Dá pra parar de rir. E o Haida é o Haida. Ele não tem muita coisa importante para ser dita nessa primeira temporada. Ele só vai começar a ser importante realmente a partir da terceira temporada. Então, a única coisa que vocês precisam saber sobre o Haida é que ele é apaixonado pela Retsuko. Também somos apresentados as 2 personagens secundárias, mas que ainda não aparecem muito na série, que é a Kabai e a Tsunoda. Kabai é a definição de fofoqueira, já que ela que vai ficar espalhando as notícias para as pessoas da empresa. A Tsunoda também faz a mesma coisa, só que ela entra mais no papel de puxa-saco, já que a prioridade dela é ficar bajulando o Supervisor Porcão para que ela tenha um benefício próprio. O Supervisor Porcão ele é o personagem mais importante para esse primeiro arco, já que ele é o supervisor da parte da contabilidade da empresa, ou seja, ele trabalha no mesmo departamento do que a Retsuko. Ele é representado como aqueles chefes insuportáveis e machistas. Então vai ter muitas cenas em que ele manda a Retsuko limpar ou fazer o seu chá, porque, segundo ele, isso é trabalho de mulherzinha. Me sirva o chá! Esse também é serviço de mulherzinha! E como ele é o superior de todos daquele departamento, então ele acha que está no direito de poder mandar os funcionários fazerem coisas que não são funções da empresa. Enfim, como eu disse no comecinho, Retsuko trabalha na parte da contabilidade de uma empresa que a gente não sabe muito bem o que eles fazem. Retsuko é constantemente humilhada pelo seu supervisor e pela Tsubone, que também vai ser outra mulher que vai tornar a vida de trabalho da Retsuko mais difícil. Ela faz jogos psicológicos dizendo de como ela esperava mais, ou como a Retsuko só faz tudo de errado. Eu fui uma tonta de pedir isso justamente para você. Te pedir as coisas é pura perda de tempo. Retsuko então acaba reencontrando sua amiga, que conta que pensa em permanecer no Japão e poder montar uma loja de importados. Ela pede então para Retsuko abandonar seu emprego para que pudesse trabalhar com ela na parte da contabilidade dessa loja que ela iria abrir. A Retsuko então pensa que isso seria uma boa ideia, fazendo até que ela se oponha contra a Tsunoda. A senhora diz isso? Mas seria bom se tentasse fazer o próprio trabalho uma vez na vida.
Você tem noção do que disse? Mas depois ela acaba reencontrando novamente sua amiga e acaba perguntando mais sobre essa loja de importados. Então ela conta para Hetsuko que ela não iria mais abrir uma loja física, e sim uma loja virtual. Hetsuko então questiona de como que ficaria o seu salário, e ela responde que não teria salário no início até que as coisas se ajustassem. Então os sonhos da Hetsuko de poder abandonar seu emprego para poder ir trabalhar em algo mais tranquilo se quebram. E ela fica deprimida porque ela sente que se deu de cara com a realidade, e que mesmo que ela odiasse o emprego dela, ela precisava permanecer para poder continuar com seu sustento. O supervisor Porcão então descobriu, pelo histórico de pesquisa da empresa, que a Hetsuko tinha chegado a pesquisar de como se demitir, e agora que ela queria permanecer no emprego, então eles acabam dando ainda mais pressão no trabalho da Hetsuko. No episódio do casamento, já começa nos mostrando a Hetsuko indo na recepção do casamento da amiga dela, indo entregar um presente. Isso serve como desculpa para que a Hetsuko comece a pensar no seu futuro e como seria bom ela poder se casar. No caso, ela pensa mais que seria bom ela se casar, para que ela pudesse abandonar seu emprego, virasse uma dona de casa e fosse sustentada pelo marido. Então ela acaba fazendo aulas de yoga para que ela pudesse emagrecer para poder arranjar um namorado. Só que ela fica surpresa quando ela vê que as duas mulheres que ela via nos corredores da empresa também participam dessas mesmas aulas de yoga. Essas duas mulheres, no caso, são a Washimi, que é secretária do presidente da empresa, e a Gori, que trabalha no marketing. E elas acabam se tornando amigas da Hetsuko. Quando a Hetsuko fala a verdade do porquê ela começou a fazer essas aulas de yoga, a Washimi desaprovou totalmente o pensamento da Hetsuko. Ela fala que já conheceu pessoas que se tornaram zumbis por conta da dificuldade de cuidar de casa e cuidar dos filhos. Além de que algumas relações acabam se esfriando ao passar do tempo. Então a Hetsuko percebe que o casamento não vai resolver os problemas dela, e sim só vai criar outros problemas novos. Então ela acaba indo para a próxima possível solução e acaba conversando com a Tsunoda. E ela pergunta de como que a Tsunoda consegue ficar bajulando o supervisor Porcão sem sentir que está se humilhando. A Tsunoda então ela explica como que ela faz isso, e ela também diz que se você não sente que está se humilhando, então você não está se humilhando. E ela também explica que os outros acabam não gostando dela por conta desses comportamentos. Mas ela realmente não se importa com tudo isso, por causa que isso tudo é por seu próprio benefício. Tanto que mostra que quando ela quer se livrar de algum trabalho, ela acaba pedindo para o Sr. Porcão, que acaba jogando nas costas dos outros fazerem. A Hetsuko então tenta botar isso em prática e acaba falhando. Ela faz isso num momento totalmente errado e com o histórico que ela já tem com o Supervisor Porcão, então claramente o seu plano não daria certo. No Washimi então, ela ajuda a Hetsuko com um outro plano. Ela vai até o presidente da empresa e diz que vários funcionários estão reclamando, dizendo que estão sofrendo um assédio do Supervisor Porcão. Ela ainda bota pressão no presidente da empresa, dizendo que essa funcionária está com o psicológico abalado e que ela pode acabar espalhando alguma coisa para a imprensa ou na internet, assim manchando a reputação da empresa. Com essa pressão, o presidente ele acaba conversando com o Supervisor Porcão, dizendo que ele tem que ser mais amigável no ambiente de trabalho. Então no dia seguinte, o Supervisor Porcão aparece na empresa, sorrindo, dando bom dia e fazendo as suas próprias coisas em vez de jogar nas costas dos outros funcionários. Hetsuko então fica feliz com toda essa situação, mas a Washimi Gori diz que mesmo que isso tenha resolvido os problemas, não significa que ele mudou, mas sim só deu uma avançada. Então ela precisaria criar uma oportunidade para conseguir se entender com o Supervisor Porcão. Hetsuko então acaba participando do Happy Hour da empresa para poder conseguir se aproximar e conversar com o Porcão. Mas ela sem querer acaba revelando que foi ela quem reclamou dele para o presidente da empresa. Então ele acaba cantando e humilhando ela na frente de todos do Happy Hour. A Hetsuko então acaba retocando o Porcão, mas no dia seguinte todo mundo acaba esquecendo do que aconteceu no Happy Hour. Enfim, esse foi o arco no trabalho. Agora a gente vai entrar num arco que acabou sendo rápido demais. Para vocês terem ideia, esse arco no trabalho acabou no episódio 7, tendo uma pequena explicação no começo do episódio 8, falando que todos esqueceram do que aconteceu no Happy Hour. Então, o arco de amor da Hetsuko só começou de verdade no episódio 8. Mas como esse arco começou no episódio 8 e a primeira temporada tem apenas 10 episódios, então esse arco acabou sendo muito rápido e sinceramente a mais chata da primeira temporada. No episódio 8 somos apresentados ao príncipe egoísta, que é um panda vermelho assim como a Hetsuko, só que ele é um cara todo desligadão. A Fênico diz que esse sujeito sempre acaba irritando todo mundo, e dá pra perceber o porquê. Ele esquece um recibo no bolso e lava essa calça, e fazendo que o recibo fique elegível. Ao sair da sala, ele acaba batendo a cara na porta. E na estação de trem, no ponto que ele tinha que descer, ele não desceu por causa que ele estava desligadão.
Mas enfim, por algum motivo do universo, a Tsunoda chega até a Hetsuko e pergunta se ela tá gostando de alguém. Então convida ela para poder participar de um encontro às cegas que teria com o pessoal da empresa. A Hetsuko acaba indo nesse encontro às cegas e se reencontra com Resasuke, que é o príncipe egoísta. E ela acaba se interessando pelo Resasuke, por causa que ele é diferente de todo mundo. No episódio 9, nos mostra que a Hetsuko ficou apaixonada pelo Resasuke. E mostra pra gente como que o mundo fica mais colorido, quando a gente tá apaixonado, de como que o amor é cego, já que ela se apaixonou por um cara feio e idiota. Tanto que até o Ashimi fala: quem ama o feio, bonito lhe parece. Quê? Ah, não é nada não. Resasuke ou é Hesuke, né? Hesuke? Não sei. Ah, vou falar Resasuke agora no resto desse vídeo, dane-se. Mas isso tudo só acaba prejudicando a Hetsuko. Quando ela sai para o encontro com o Resasuke, ela acaba tendo bolhas nos pés por andar muito. Então ela pergunta para ele se ele não está cansado, se ele não quer sentar um pouco para descansar. Então o Resasuke ele diz que não está cansado e que é para eles continuarem andando. Durante os fogos de artifício, a Hetsuko ela acaba ficando com muito frio, no qual o Resasuke retruca dizendo que não está com frio, fazendo que eles ficassem no mesmo lugar e que ela ficasse resfriada. Mas ainda assim para a Hetsuko, ela diz que não tem do que reclamar e que nem está estressada, e sim que está feliz com toda aquela situação por causa que ela está apaixonada. Agora diz que o que está acontecendo com a Hetsuko não é a Hetsuko de verdade, que ela está fingindo ser a namorada perfeita, assim como ela fingia ser a funcionária perfeita. Então ela acaba saindo de novo com o namorado, e aí ela percebe que ele não é o que ela pensava que ele era. Então que acaba sendo bem mais rápido. A Hetsuko finalmente termina com o namorado dela, ela desempenha melhor o trabalho dela para que ela não seja demitida, e ela visita o Raida no hospital, que pegou pneumonia porque ficou triste que ela começou a namorar. E essa então foi a primeira temporada de Aggretsuko. Eu vou dizer pra vocês que essa primeira temporada me cansou muito em reassistir, porque a parte do Resasuke foi muito chata. Eu acho que eles tiveram medo de misturar os dois arcos para que as coisas não ficassem muito confusas. Então eles preferiram iniciar a história de amor da Hetsuko depois que finalizou o arco do trabalho. O que acabou sendo algo muito rápido, já que só teve praticamente 2 episódios para poder fazer toda a construção e o término deles. E ainda tendo que encaixar partes do Raida, do Supervisor Porcão e da Washimi e Gori. Claro que algumas coisas ainda ajudaram a poder construir o relacionamento deles, mas mesmo assim foi algo muito rápido. Mas é claro que eles não fizeram isso para construir um arco de amor entre a Hetsuko e um personagem aleatório esquecível. Isso tudo é uma desculpa para que eles pudessem usar isso depois para construir a história de amor entre Hetsuko e Raida, que vai ser melhor construído nas próximas temporadas. Opa, vocês ainda estão me assistindo? Me desculpa, gente, é que eu tô meio desfocado aqui porque agora eu estou numa entrevista no Podpah. O quê? Vocês acharam que eu era só um boneco virtual sendo controlado por uma pessoa? Pelo amor de Deus, né? É claro que eu sou real e claro que eu sou desse jeito. Mas, já que vocês estão aqui até agora, eu quero muito pedir para vocês que vocês pudessem deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se vocês estão gostando desse vídeo, porque esse vídeo foi algo realmente difícil de montar. Então eu espero que vocês estejam gostando e vamos partir para a segunda temporada agora de Aggretsuko. Agora entramos na segunda temporada. O arco da segunda temporada é o medo no trabalho e o segundo namorado de Hetsuko. Nessa segunda temporada, eles fizeram o que eu falei que eles não fizeram na primeira. Em vez do arco de amor da Hetsuko começar depois do arco do trabalho, aqui já é diferente. O arco de amor já vai se construindo enquanto o foco é o arco no trabalho. Mas para o vídeo não ficar confuso e eu não perder minha linha de raciocínio, eu vou separar os dois arcos. Então já aviso de antemão que algumas coisas que irão acontecer no arco de relacionamento da Hetsuko está acontecendo ao mesmo tempo que os eventos do arco de trabalho da Hetsuko. O Supervisor Porcão acaba chamando a Hetsuko, a Feneko e o Raida para poder anunciar que um dos funcionários da empresa vai se demitir porque vai se casar. Então está tendo um novo contratado que é recém-formado que eles vão precisar treinar. Mas o Supervisor Porcão já avisa eles que eles têm que ser duro com ele para poder botar ele na linha. No caso, o novo contratado se chama Anai. Então a Hetsuko, ela tenta treinar o Anai para poder atender os telefones, no qual ele faz tudo errado. Então a Hetsuko acaba falando para ele que se não consegue nem atender uma ligação, não pode pensar em trabalhar numa empresa, né? Então, dessa forma, a Hetsuko começa a descobrir a verdadeira natureza do Anai. Quando ela volta à noite para casa,
O Anai manda uma mensagem de texto para ela, repetindo tudo o que ela disse para ele, e disse que isso foi feito de uma forma para insultá-lo, e que queria uma explicação em forma de texto. Como ele manda muitas mensagens de texto, ela acaba achando aquilo tudo muito assustador e escolhe responder nenhum. Ela até tenta falar com ele na empresa, só que ele não quer saber, ele quer a resposta em texto. Como ela ainda tenta treinar ele mostra que para sua própria segurança, ele vai começar a gravar tudo o que eles conversam, no qual a Hetsuko então recua e resolve não falar mais nada, mas ainda sofre uma pressão do supervisor porcão por causa que ele está fazendo tudo errado. Ele tinha definido um prazo de resposta, e como ela não respondeu ele até esse prazo, porque ela tinha esquecido, por conta que ela estava sofrendo a pressão da mãe de arranjar um namorado, então ele acaba fazendo uma carta e manda para a empresa, reclamando que sofreu assédio da Hetsuko. Depois da carta do assédio, o presidente da empresa decidiu que seria uma boa ideia fazer um evento familiar onde os funcionários poderiam levar sua própria família para esse dia, e que cada departamento ainda seria responsável de poder montar uma barraca para vender comida ou fazer jogos. Mas como o supervisor porcão é uma boa pessoa, e foi ele quem recebeu a carta de reclamação de assédio que ele fez contra a Hetsuko, ele decide que é uma boa ideia juntar o Anai e a Hetsuko para cuidar dessa barraca no evento. Mas como a Hetsuko está com medo de falar com o Anai, então ela decide fazer tudo sozinha. A Hetsuko então resolve falar sobre ele para suas amigas. A Gori diz que já teve alguém assim no departamento dela, que no final acabou pedindo demissão porque ela não ensinou ele a ter sonhos e esperanças. A Washimi então completa dizendo que esses sujeitos são fracos e por isso têm medo. Elas acabam falando que essas pessoas recém-formadas são muito inseguras sobre virarem adultos e também são muito inseguros para o próprio sustento, e por isso eles acabam se protegendo muito. Por isso que o Anai ele sempre buscava ter as respostas em texto ou gravar as conversas com quem ele achava que era hostil para sua própria segurança. Enfim, no último episódio desse arco, o Anai se mostra já super seguro de si por causa que ele já consegue rebater todo mundo mandando mensagens de textos ou ele teria que fazer uma denúncia baseada nas regras da empresa. Então todo mundo da empresa acaba ficando com medo de conversar com a Anai, menos uma pessoa, que é a Kabai. Então ela acaba ensinando direitinho para ele todas as funções da empresa. Então chegou o tão esperado dia do evento, onde a Hetsuko ela construiu uma barraquinha de yakisoba e ela deixou o Anai de lado porque não queria a ajuda dele. O yakisoba da Hetsuko foi tão ruim que as filhas do supervisor porcão experimentou e espalhou para todo mundo que era horrível, fazendo que todo mundo deixasse de ir na barraca deles. A Kabai vê toda aquela situação e pergunta para a Hetsuko do porquê ela não pede ajuda ao Anai. Então a Kabai acaba conversando com o Anai e convence ele de ajudar a Hetsuko, no qual ele faz o melhor yakisoba que faz todo mundo adorar. Então após um mês do evento, o Anai acaba perdoando a Hetsuko e fica vendendo suas comidas escondidas para o pessoal da empresa. E esse foi o fim do arco do medo no trabalho. Agora a gente vai para um arco que foi mais importante para a série, que é o segundo namorado da Hetsuko. Então a gente conhece a mãe da Hetsuko, no qual bota muita pressão nela para que ela pudesse arranjar um namorado para que ela pudesse se casar logo. Então a mãe acabou arranjando um casamento arranjado para sua própria filha, só que a Hetsuko acabou recusando, mas a mãe aceitou por ela. Então ela acaba indo forçada nesse encontro e acaba conversando com esse rapaz sobre casamento, no qual ele diz que ele sente medo só de pensar em estar se casando, o medo de deixar de ser a si próprio quando você se casar e o medo de sacrificar algumas coisas para que você pudesse assumir a responsabilidade do casamento. Então ele acaba resumindo isso tudo em uma coisa só. Somos adultos, mas não queremos ser. Durante esse tempo também, Hetsuko, Washimi e Gori elas estavam tentando combinar um lugar para poder ir viajar, mas elas estavam para desistir porque elas nunca encontravam um lugar com o mesmo interesse e também porque elas não queriam viajar de ônibus. Então a Hetsuko começa a fazer aulas para poder tirar sua habilitação. Nessas aulas ela acaba conhecendo o Tadano. Ela conversava com ele antes das aulas práticas começarem, e ela só achava que ele era um cara desempregado qualquer, já que ele sempre dizia que só estava só rodeando por aí. Então um dia ele acaba desistindo dessas aulas de direção por ser muito ruim, então ela perdeu o contato total com ele. Após um mês depois do evento familiar, ela acaba tirando sua habilitação e sai para viajar com suas amigas, no qual elas acabam aproveitando muito, mas também acabam discutindo por conta de casamento. O Washimi diz que não tem nada de bom em um casamento e que é só perca de tempo.
Ela também diz para a Gori que ela não serve para casar, no qual a Gori acaba se irritando e as duas acabam parando de se falar. Depois que elas voltaram da viagem, a Hetsuko ficou pensando sobre aquela discussão toda e perguntou para Kabai se ela servia para casar. Então a Kabai contou uma história para ela sobre como ela também pensava que não servia para casar. Como ela sempre foi faladeira desde criança, os homens não suportavam muito ela e acabavam indo embora. Então ela resolveu parar de falar para que ela pudesse manter os relacionamentos. Só que com isso tudo ela acabou ficando sufocada e acabou indo ao médico, no qual ela começou a falar tudo o que ela tinha que falar e o médico ouviu com atenção. Então ela percebeu que com aquele médico ela poderia ser feliz e ser do jeito que ela é. Então ela acabou se casando com esse médico. Então ela termina dizendo: servir ou servir não é o que importa. O relacionamento vai se construindo dia após dia pelo casal. Então voltamos com a visão para o Tadano, que mostra que ele não é um cara qualquer. Ele é uma pessoa muito importante que construiu uma IA muito inteligente. Então ele acaba indo na empresa que a Hetsuko trabalha para poder fazer uma reunião de negócios. Eles então acabam se reencontrando, então o Tadano acaba chamando a Hetsuko para sair, no qual ela acaba aceitando e ainda pensando que ele era apenas um cara qualquer. Mas só depois ela acaba vendo a limusine dele, eles acabam viajando de avião e ela conhece melhor ele. Ele acaba falando um pouco sobre ele, sobre a IA dele e que ele foi na empresa dela para poder fazer uma reunião de negócios. Então no final do encontro ela acaba percebendo que se apaixonou pelo Tadano. O presidente da empresa então acaba chamando o supervisor porcão porque ele ia acabar jogando golfe com o Tadano. E como o supervisor porcão ele entende muito melhor de golfe, então acaba chamando ele para poder participar. O que depois acaba ficando um climão, porque o supervisor porcão não sabia que a Hetsuko estava namorando o Tadano. E que também o supervisor porcão só foi chamado para isso tudo para que ele pudesse ficar bajulando o Tadano para que os negócios dessem certo. No final do dia, alguém acaba tirando fotos do Tadano e a Hetsuko juntos e vaza tudo na internet e ainda vira notícia. Então a Hetsuko começa a tomar muito hate no Instagram dela, dizendo como ela é interesseira ou como o Tadano tem mau gosto. A Hetsuko fica mal com isso, mas ela finge para o Tadano que está tudo bem, porque ela também conta um conforto no meio disso tudo, porque começaram a espalhar boatos de que eles se casariam. Mas o Tadano já mostrou que ele não tem nenhum interesse em se casar, dizendo que casamento é só a maior roubada, no qual acaba destruindo os sonhos da Hetsuko. Ela acaba deixando de ir trabalhar por conta das fofocas e começa a passar a maior parte do tempo no carro do Tadano, basicamente. E então ele tenta convencer ela de pedir demissão do emprego porque ele também sabia que esse emprego não fazia muito bem a ela. Quando ela volta para a empresa para poder pedir demissão, a gente finalmente conhece o lado bom do supervisor porcão. Ele acaba dizendo para a Hetsuko que tudo que ela está fazendo basicamente é repetir o que o Tadano disse para ela. Ele também diz para ela parar de ter essa ilusão de que se casar vai melhorar tudo, porque é apenas uma ilusão. Ele diz que para pessoas simples como a gente, sempre vivemos com esperança ou numa ilusão que nos motiva para continuarmos indo, para dar um significado para a nossa vida chata e simples. Enquanto isso, para pessoas como o Tadano, eles não precisam ter essa ilusão. Ele também diz para ela que ela não é o Tadano, que ela precisa começar a decidir as coisas por si mesma, porque senão ela nunca vai deixar de ser uma criança. Ela acaba então chamando o Tadano para o karaokê para que ela pudesse dizer que ela queria se casar, de que ela queria ter filhos e de como que ela desistiu de pedir demissão para a empresa. No qual o Tadano ele sempre ficava repetindo que eles não precisavam disso, que isso era apenas uma fantasia. Mas ela disse que queria poder viver essa fantasia. Então no final eles acabam terminando. E assim se encerra a segunda temporada de Hetsuko, no qual foi uma temporada maravilhosa e também uma das mais importantes para essa série. Muitos de nós temos medo de iniciar essa nova etapa da nossa vida onde ficamos adultos. Nós temos medo de entrar num ambiente de trabalho onde a gente vai ter que aprender a conviver com pessoas que a gente pode nem sequer gostar. Muitos de nós também temos medo e sentimos essa insegurança onde a gente começa a se super proteger. Mas assim como foi mostrado com a Nai, a gente aprende essa parte da etapa da vida e a gente acaba encontrando a nossa própria turma dentro do trabalho. E também nos ensina muito sobre sonhos e relacionamentos, onde nós temos tendências a idealizar uma ideia na nossa cabeça que quando não se realiza, a gente fica muito decepcionado. Para se estar em um relacionamento, você vai ter que ter muita responsabilidade. Você não vai poder só pensar em si, e vai ter que começar a pensar em ambos, então você vai ter que fazer muitos sacrifícios.
E não tem essa de servir para casar, porque você não vai encontrar a pessoa ideal de primeira, mas alguma hora você vai acabar achando alguém que aceita do jeito que você é. E como a série nos mostra, diversas pessoas vão ter opiniões divididas sobre casamento, mas não é porque uma pessoa acha que casamento é uma perca de tempo que você tem que achar, porque é como disse, nós todos temos nossos próprios sonhos e esperanças que nos motivam a continuar indo com a nossa vida simples e chata. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu tinha dito no comecinho, provavelmente vou ter que separar esse vídeo em 2 partes, porque eu tenho que fazer esse vídeo aqui até ficar pronto até quarta-feira. E essa gravação finalizou na segunda, então eu tenho 2 dias para poder editar esse vídeo. E edição não é uma coisa fácil de se fazer, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar com as pessoas que também têm interesse nessa série. E até uma próxima.